Agradeço as referências generosas do senador Garibaldi Alves, que sempre nos encanta com o seu discurso permeado de bom humor e, sobretudo, de autenticidade. Agradeço também as boas referências do senador Cássio Cunha Lima e, diferentemente de Garibaldi, eu espero ser breve, até porque eu acho que, do ponto de vista de análise global, tanto do problema de recursos hídricos no Brasil e, quiçá, no mundo, já houve aqui análise para além de parlamentar, pelo conteúdo técnico, científico de alguns oradores que me antecederam aqui. Eu tinha feito um discurso escrito para não me deixar perder o rumo pela emoção do momento, mas, diante dessas análises que já foram feitas aqui, eu vou resumir ao máximo e ficar, no caso da Paraíba, seguindo o conselho de Gandhi, que lhe aconselhava: se você pinta a sua aldeia de cores atrativas, ela deixa de ser aldeia para ser internacional. Até porque eu vejo muita semelhança entre o que ocorre no meu estado, a Paraíba, e o que está acontecendo em estados como o Rio Grande do Norte, como o Ceará, como mesmo o estado de Pernambuco, que a natureza o agraciou em parte do seu território com as águas do São Francisco, ao natural, nós a queremos artificialmente pela transposição, e como precisamos dessa transposição. Eu queria dizer que o caso da Paraíba é um caso peculiar. Aqui falou-se muito na questão da distribuição dos recursos hídricos. E eu aqui me beneficio, pela minha prática administrativa, que está documentada na Paraíba, das lições do professor Pérides, de que o importante não é apenas armazenar, mas distribuir a água. Isso do ponto de vista social e do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, é mais importante ainda, porque pela lição do professor Pérides, e são comprovadas essas lições, a água no reservatório tem uma evaporação maior do que a reservação e perde-se com o tempo pela evaporação. E a água nas adutoras, a perda é zero, sem falar no grande benefício social. No grande benefício social. A Paraíba tem um açude, o Curema Mãe d'Água, são 2 açudes geminados, que a época em que assumiu o governo do Estado, ele tinha 70 anos de construído. Utilização econômica, nenhuma. Utilização social, pouquíssima. Servia para abastecer apenas o município de Curemas, além disso, com água bruta. Não se tratava água. E, curiosamente, quando nós resolvemos tratar a água, houve um protesto da população, porque ia custar alguma coisa a água tratada. Nós construímos o Canal da Redenção, é um canal de transposição para irrigação das várzeas de Sousas, cerca de 5.000 hectares, que são terras privilegiadíssimas, e em Curema não se irrigava porque o solo adequado, a topografia adequada para a construção daquele grande reservatório, não se prestava para a agricultura. Então, nós levamos essa água para as várzeas de Sousa e construímos aí 37 quilômetros de transposição. Mas eu quero resumir essa questão dizendo que
Nós reconhecemos, professor Pérides, e eu quero, em nome de Vossa Excelência, saudar toda a mesa, e em especial saudar o presidente, o senador Cássio Cunha Lima, que teve a feliz iniciativa desta reunião. Ali fora eu saí um pouco e as pessoas me perguntavam, é um seminário? Eu digo, é muito mais do que um seminário. É uma palestra informal e de alto nível técnico e científico e político para discutir um problema que é urgente e inadiável, o problema do abastecimento d'água. Pois, como eu ia dizendo, nós construímos, Garibaldi até me foi muito generoso, 1.500 quilômetros de adutoras no Estado. Toda a água que estava reservada, nós distribuímos no Estado, porque existia bastante reservatórios de água, faltava distribuição. Além disso, os açudes que construímos, nós construímos 14 barragens entre grandes, considerada grande barragem de 250 milhões de metros cúbicos, que foi a Cauã, e pequenas, mas com grande reposição. Nós temos lá a barragem de Araçagi, que ainda é a barragem que está com uma reservação significativa, professor Ipérides, porque o rio Mamanguape, durante certa fase do ano, repõe a água que é retirada. E só dali nós estamos retirando 140 carros-pipa por dia para abastecer a região do Brejo da Paraíba. Que paradoxo, a região do Brejo, porque a região do Brejo está tão seca quanto a região do Sertão. Pois bem, então o que eu digo é o seguinte, na Paraíba tem apenas uma barragem que está sangrando, que é a barragem de Mumuaba, que fica no litoral. O litoral que tem outros benefícios, porque tem água subterrânea, ainda tem. Mas o litoral na Paraíba é uma faixa de menos de 20 quilômetros, no sentido leste-oeste. Depois nós entramos no semiárido, caracterizado pelo cristalino. E os senhores sabem, os técnicos aqui presentes, e os políticos que também conhecem esse problema na prática, no seu dia a dia, no cristalino não tem água de subsolo. Isso é o que mais me preocupa, e eu queria cingir o meu discurso a esse aspecto. O que mais me preocupa é que uma população, que não é só a cidade de Campina Grande, que tem um pouco mais de 400 mil habitantes, deputado Ricardo Barbosa, que está aqui representando o Legislativo Estadual da Paraíba, e que o faz com muito brilhantismo, sempre que é necessário uma voz altiva e corajosa. Mas o que me preocupa em Campina Grande é que Campina Grande e toda essa região da Grande Campina Grande, que soma aí cerca de 1 milhão de pessoas, está encravado em cima do cristalino. Não tem água no subsolo. E o que vamos fazer para atender, levar água da região do litoral, é outra transposição do São Francisco. Aí é que eu chego à seguinte conclusão, e naturalmente isso é assunto para os técnicos e administradores da área de recursos hídricos do governo federal. O que fazer para atender a essa situação emergencial de Campina Grande e do compartimento da Borborema? Não vejo outra solução que não seja o apressamento. Eu vou usar a expressão que pode parecer até empírica demais, o apressamento da implantação do projeto da transposição do São Francisco. Não vamos aqui procurar culpados pelo atraso, uma obra que poderia já ter sido construída, alguns dizem, desde o Império, e que não foi. Mas justiça se lhe faça, mesmo num momento como esse, que às vezes oportunisticamente era melhor não falar, mas vou falar, do presidente Lula, que teve a coragem, o discernimento e a sensibilidade de nordestino para não só anunciar, mas iniciar e fazer de forma eficiente, de forma rápida. Eu não sei se poderia dizer o mesmo em relação ao atual governo, que também é do mesmo partido e também é aliado. Mas o certo é que tem que se dar o seu ao seu dono. Ele merece essa referência. E como nordestino, eu sou sensível a tudo isso. Então, o que fazer? Essa é uma pergunta aos administradores e aos técnicos da área de recursos do governo federal, porque essa obra não é dos estados,
não vamos culpar os estados. O que fazer para agilizar a implantação dessa obra? Deus permita que a observação técnica, já se disse que meteorologia não é uma ciência exata, e não é mesmo, que se frustre a observação técnica que está sendo feita aí, com base no fenômeno El Niño. Mas o certo é que o Nordeste já vem confirmando desgraçadamente essa regra há 4 anos. Nós estamos em 4 anos de seca, e a previsão é de mais 2 anos de seca, inclusive o próximo ano, que já está bem próximo. O que se fazer para atender a população, uma população de mais de 1 milhão de pessoas? A minha observação aqui está calcada em cima de uma região que, pela observação de todos, não tem outra solução, senão a transposição de São Francisco. Quando os técnicos me dizem, há poucos dias eu tive nessa área, conversando e ouvindo a opinião que eu respeito dos técnicos, que depois de concluída todas as obras, ainda teremos uma espera de alguns meses para o enchimento dos canais, dos reservatórios, etc. Se assim vai acontecer, e se vai acontecer também, Deus permita que não aconteça o fenômeno El Niño, dando mais 2 anos de seca, o que farão os paraibanos que moram em Campina Grande, que moram no compartimento da Borborema? O que farão para sobreviver? Essa é a indagação que eu deixo aqui, e esse, em síntese, é o meu discurso. Eu não quero tomar mais tempo, vou seguir aqui o conselho que Garibaldi nos deu a todos, embora ele próprio não cumpriu tanto, e dizer ao professor Pérides que eu fiquei muito feliz porque cumpri o dever de casa, professor, segundo a visão de sua observação técnica científica. Fico muito feliz porque nós construímos 1.500 quilômetros de adutoras e canais de transposição. Algumas obras até que tinham sido iniciadas pelo governo de Cássio, e outros que estão sendo continuadas agora pelo governo de Ricardo Coutinho. Graças a Deus, a Paraíba, nesse aspecto, está querendo viver um tempo novo, em que os administradores não se incompatibilizam com as obras, porque são incompatibilizados com os autores das obras, graças a Deus. E eu tomei também essa lição, governador Cássio. Então, eu quero aqui deixar, mais uma vez, os meus cumprimentos a toda a mesa, aos técnicos que tiveram a sensibilidade de comparecer e trazer as luzes de seus conhecimentos e de suas gestões sobre as questões que nós estamos abordando aqui. Quero felicitar aqui, o quase paraibano, senador do Piauí, que é um estado, sob certo aspecto, privilegiado. O Piauí tem uma área seca, mas não é todo seco, que tem o rio Parnaíba ali, o rio Poti, etc., irrigando as suas terras e trazendo água para descendentar os que moram ali naquela região. Eu quero cumprimentar o senador Elmano Ferrer, que tem sido um grande companheiro, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, que ele e o senador Cássio pertencemos, e o senador Medeiros. Agradecer a sua presença, Medeiros. Diz Garibaldi que você está resgatando a sua migração. Mas eu queria dizer a Garibaldi que essa tendência é dos nordestinos. Os nordestinos geralmente migram, muitas vezes para se livrar do que nós estamos sofrendo agora, da seca. Outras vezes buscando oportunidade e reconhecimento de outras áreas. Eu até felicito a Vossa Excelência porque, estando hoje na região das águas, veio aqui prestigiar esse evento e trazer o concurso da sua autoridade e de seu mandato. Eu quero, finalmente, agradecer e parabenizar o senador Raimundo Lira pelo discurso que fez aqui de uma análise global. Não foi apenas nacional do Brasil, mas global, do problema das águas, e mostrando as responsabilidades que muitas vezes os homens têm
no que respeita à preservação dos recursos hídricos. O de respeito à natureza, muitas vezes, é responsável. Não no caso do Nordeste brasileiro. O Nordeste já nasceu assim. E desde que o planeta Terra foi habitado, que o Nordeste sempre teve essas dificuldades. Mas, graças a Deus, nós temos uma população valente, lutadora, inteligente, corajosa, persistente, que, apesar de todas as dificuldades, vem resistindo às agruras do tempo para tornar o Nordeste essa terra maravilhosa que ele é. Obrigado a Vossas Excelências.